Use o Xandão daquilo que a Nicole faz. Pois é, o deputado Nicolas Ferreira está incomodado e acusando o Xandão de fazer o que ele faz no plenário. Ser um mimado que cospe na Constituição porque ele não aceita que o Xandão ponha ordem na casa no tribunal e não deixe os advogados bolsonaristas tentar transformar o julgamento num circo, igualzinho ele faz lá na Câmara dos Deputados, subindo no plenário até com peruca para fazer gracinha o tempo todo, contando com a omissão covarde dos presidentes da Câmara, anteriormente o Arthur Lira e agora o Hugo Mota, que não tem postura e coragem de tomar uma atitude com o sujeito que, apesar de ser deputado, se comporta como um verdadeiro moleque. Pois é, e o pior e mais irônico dessa história toda é que o Nicolas Ferreira, com essa história, demonstra que é um sujeito incapaz que, apesar de ser formado bacharel em Direito, nunca exerceu a profissão. Porque se ele tivesse exercido, se ele tivesse frequentado o tribunal alguma vez na vida, ou pelo menos assistido alguma audiência virtual, sem fugir da escola, o sujeito saberia que os juízes rotineiramente puxam as orelhas de advogados que começam a fazer gracinha no plenário, que começam a querer transformar o tribunal em circo para desviar a atenção do que é o fato, do que é a lei que está sendo proposta ali. Portanto, isso só comprova que o sujeito, como todo bolsonarista, é um desocupado, um cara que custou uma fortuna para o pai formar ele lá na PUC. Pois é, o sujeito disse evangélico, mas se formou em universidade católica. E se formou, mas nunca exerceu a profissão. Aparentemente nunca tirou nem a OAB, porque não foi encontrado nenhum registro na OAB mineira do sujeito que quer ensinar a lei para os outros e não sabe nem para ele. Mas bolsonarista a gente sabe que é assim. São fraudes que vivem pendurados na teta do Estado. Como o próprio Nicolas, que arrumou um jeitinho de, através de contar mentira, fazer escandalização e perseguir minorias, ganhar uma boquinha que é o melhor emprego do mundo, que é ser deputado no Brasil, que com o Huguinho Mota precisa bater cartão só uma vez por semana. Pois é, só uma vez por semana o sujeito descansa 6, trabalha 1 e nesses dias de folga, porque fica sem ter o que fazer, cabeça vazia, como diz o ditado, oficina do diabo, começa a espalhar e tramar mentira para aparecer, para infernizar a vida de quem está trabalhando para custear as mordomias dele. E o entretanto, o mais curioso inclusive é que ele sujeito, nem ele está percebendo e muitas vezes a esquerda não está percebendo, que essa alta exposição das mentiras do Nicolas, primeiro com o Pix, agora com o INSS, está se voltando contra ele mesmo. Porque as pessoas vão percebendo que esse sujeito só aparece na vida delas para espalhar mentira, trazer confusão e principalmente prejuízo. Quanta gente não tomou prejuízo com a mentirada que ele espalhou do Pix? Quanta gente não ficou preocupada com as mentiras que ele acaba de espalhar sobre os aposentados para tentar acobertar a roubalheira montada durante o governo Bolsonaro. Portanto, quanto mais as pessoas vão conhecendo a má índole de Nicolas Ferreira, pior fica para ele. Portanto, a esquerda deveria, assim como essa questão de morrer de medo de golpe, nossa, os golpistas do Bolsonaro queriam fazer uma ditadura sanguinária que ia matar. Pois é, querer essa gente até quer, porque ele só tem ódio e rancor no coração. Mas falta tutano, falta coragem para essa gente. Olha a diferença daquele povo lá do tempo da ditadura, que é levado para os porões da ditadura e resistia bravamente para não entregar companheiros, para não colocar a vida dos outros em risco. Agora esses frouxos, até generais, quando estão confrontados com o juiz, banco desmemoriado, ficam desmaiadinho, o outro recebe a polícia na porta de casa, desmaia. Ou seja, essa gente adora bancar o valentão com revólver na mão, mas depois que a casa cai faz igual a Carla Zambelli, vira doentinho. Aliás, por falar em Carla Zambelli, o seu Nicolas Ferreira deveria se espelhar no exemplo dela, que cuspia para cima o tempo todo, debochava da prisão do Lula, do sofrimento dos familiares dele, e agora está aí na iminência de ir para a cadeia e bancando a doentinha. Nicolas Ferreira aparentemente está indo para o mesmo caminho, achando que os votos que ele teve, alta exposição na internet, vão
a vida inteira protegê-lo de ter que seguir a lei como qualquer brasileiro. Só que uma hora vai cansar. E na hora que o primeiro juiz do Brasil tomar uma atitude em relação ao sujeito, que vá para além de só multá-lo, mas começar a responsabilizá-lo criminalmente por seus atos que causam prejuízo para o Brasil inteiro, e não tomou prejuízo com as mentiras que esse sujeito espalhou no começo do ano sobre o Pix. Você lembra? Um monte de gente deixando de fazer negócio, deixando de receber de cliente em Pix, porque o sujeito inventou mentira, resolveu bancar a mãe de Ná dos impostos, que vai que no futuro alguém cobra, então esconde agora. Pois é, a mãe de Ná e a menininha do Xandão espalha mentira impunemente e acha que isso vai ficar assim a vida inteira. Deveria aprender com a Carla Zambelli, que fez isso a vida inteira, tripudiou da justiça e agora está chorando que está puxando mais de 15 anos de cadeia, e é bem provável que o seu Nicolas Ferreira tenha seu voo de galinha. Vai ter seus 5 minutinhos de fama, que estão até se estendendo um pouco mais, mas logo, logo será abatido pelo próprio bolsonarismo, que não tolera a sombra para cima do Bolsonaro. E você, o que pensa a respeito do sujeito provando do próprio veneno e acusando o Xandão de fazer aquilo que ele faz todo dia? Aliás, se há um lema de todo bolsonarista, é a lei do Homer Simpson. A culpa é deles, eles jogam nas costas de quem eles quiserem. Ou seja, eles acusam os outros daquilo que eles fazem e é a ponto de acusar os outros de fazerem aquilo que eles fazem. Pois é, gente que não vale o feijão que come. Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e vamos para cima. Tolerância zero e punição exemplar para quem se comportou como moleque no poder e que, depois que perdeu a eleição, ficou tramando contra o Brasil, e ainda aqueles que continuam sem aprender com isso, continuam conspirando contra o Brasil. Esses traidores da pátria que subvertem as regras e que se fazem de coitadinhos precisam responder na justiça. O Brasil não pode sujeitar ter deputados, ter políticos e até ex-presidente que trama contra o interesse de todos nós. Nós somos uma grande família e essa gente que conspira contra essa família tem que ser expurgada do país exemplarmente. Que respondam na justiça por todos os seus atos e, em sendo condenados, que cumpram cada um dos dias na cadeia. Porque não duvide, essa gente não aprende, nem o exílio, nem o cárcere é capaz de ensinar gente cuja única profissão de fé é enganar os outros, é mentir o tempo todo e tentar se dar bem às custas do trabalho e do sofrimento alheio. Abra o olho com essa gente.